continuar nossa parte de dinâmica, nossa parte importante de dinâmica, que são as leis de Newton, as 3 leis de Newton. Você já viu na aula passada a primeira lei, a lei da inércia, né? Daqui a pouquinho eu relembro a inércia, tá? A gente vai precisar dela nessa aula, inclusive. Mas, por enquanto, né, a gente vai ver a segunda lei, tá? Antes mesmo de revisar a primeira lei que eu falei pra vocês. Então, segunda lei é assim, é uma lei que tem um nome especial. Ela chama princípio fundamental da dinâmica. Cara, fala pra mim, você acha que um negócio que chama princípio fundamental da dinâmica é um negócio importante? Pô, é fundamental, né? É essencial para você entender o movimento. Então, vamos fazer assim. Eu vou colocar aqui, tá, a parte matemática, né? Porque a única que a gente lida com parte matemática das 3 leis é a única lei que a gente precisa de um pouquinho de matemática. Coisa simples, você vai ver. É isso aqui, ó. Força resultante é massa vezes aceleração. Calma, a gente já vai traduzir isso daqui, já vai ficar claro para você, tá? Não assusta com isso daqui não, beleza? Vamos lá. Vamos voltar na primeira. Eu vou pegar minha ferramentinha aqui, ó, para você entender, lembra? Tá aqui minha ferramenta. Beleza. Meu estojo de novo, tá? Então tá aqui. Se eu não encostar nesse estojo, ele vai ficar aqui para sempre, concorda? Desde que também, não vamos pensar em coisas absurdas. Tem um terremoto aqui no prédio, nada disso. Se ele ficar aqui tranquilinho, ele vai ficar para sempre aqui. E é isso. Acabou. É isso? Agora, para eu movimentar esse estojo, eu tenho que encostar e empurrar esse estojo. Não é isso? Beleza. Então vamos voltar lá para a primeira lei. Vou guardar aqui a ferramenta. Na primeira lei, ele fala assim: se um corpo tende a manter esse estado, não é isso? Um estado ou movimento ou repouso, até que alguma coisa, e a gente descobriu que esse alguma coisa aqui, alguma coisa, é isso daqui, ó. É uma força. É uma força. Tá? Até antes do Newton, esse conceito era bem complicado, ele não existia direito, né? O Newton conseguiu determinar isso daí. E essa força, ela vai depender de 2 fatores. Quais são esses 2 fatores? Da massa. Imagina você brincar, por exemplo, com um carrinho de brinquedo, ou esse carrinho de brinquedo ser um carro real. Empurra os 2. É a mesma coisa. Não é. Depende da massa. Se a massa for maior, se a massa for menor, é mais fácil ou mais difícil de movimentar esse carro, concordam? Beleza. Agora tem outro fator, tem a aceleração. Se eu quero, vamos pegar agora 2 carros iguais, né? A gente fixa 2 carros iguais. Só que eu quero fazer com que um carro chegue muito rápido a 100 km por hora. E o outro, estamos passeando, então chega bem devagarzinho a 100 km por hora. A força vai ter que ser maior nesse primeiro carro. Beleza? Então vai depender desses 2 fatores. Da massa que ele tem e da aceleração que você quer que esse corpo adquira. Beleza até aqui? Legal, legal. Agora, olha o que é legal, hein? Olha o que é legal. Se não tem aceleração, lembra? Aceleração tem a ver com variação de velocidade. Se não tem aceleração, se a velocidade não muda, a força resultante é 0. Olha que legal, cara. Vamos voltar então na primeira lei. Vamos voltar. Primeira lei. Inércia. O corpo não muda o estado dele. Boa. Não muda a velocidade. Mantém a velocidade ou mantém o repouso. Isso quer dizer que a força que atua nesse corpo é... Boa, concluiu, legal. 0, muito bem, muito bem. Agora, se tem força, então eu vou fazer o que com essa velocidade? Alterar essa velocidade. A consequência aqui então é, primeira lei explica movimento uniforme e repouso pra gente. Segunda lei vai explicar o quê? Movimento uniformemente variado. Olha que lindo. Newton, com 2 leis, explicou todas aquelas aulas que a gente teve. Tá aqui. Primeira lei vai falar o quê? Do movimento uniforme. Não tem força, não muda a velocidade. Legal? Legal. Agora, segunda lei, se tem força resultante, tem alteração nessa velocidade. Movimento uniformemente variado. Tranquilinho? Legal? Bonito isso, hein, meu? Bonito, né? Ótimo. Vamos ver então como é que isso daqui é cobrado em um exercício de vestibular? Vamos lá então. Dá uma olhadinha no enunciado para ver como é que é. Galerinha, antes da gente ir pro enunciado do
exercício do vestibular? Vamos só fazer um exemplo bem simples, só para a gente aplicar a ideia que a gente viu aqui da segunda lei de Newton. Olha só, eu peguei aqui um carrinho qualquer, tá? E aí, esse carro, ele está em movimento. Olha esse efeito, que lindo, ó. Olha esse efeito. O ar passando, aqui os seus cabelos ao vento. Tá lindo esse carro em movimento, beleza? Só que para o carro se movimentar, tem um detalhe importante, né? Tem que ter esse motor, e esse motor tem que estar em funcionamento, óbvio, né? E aí ele aplica uma força para esse carro todo andar, concordam? Concordo. Só que aí sempre tem, por exemplo, a resistência do ar. Não é? Se por acaso você colocar o braço para fora do carro, você vai sentir essa resistência do ar. Não é? Então vou desenhar a situação aqui desse jeito, ó. A força do motor, ó, tá apontado no sentido de movimento do carro. Concordam? Então tá aqui, ó, força do motor. Beleza. Só que o que atrapalha? Isso, a resistência do ar, o atrito com o ar. Isso aí tá no sentido contrário. Então vou desenhar aqui, ó. Isso aqui está segurando o carro. Força de atrito com o ar. Isso atrapalha o movimento do carro, né? Agora imagina só, se essas duas forças forem exatamente iguais, concorda que o carro não vai nem ganhar velocidade? Afinal, essa daqui é igual a atrito. E nem perder velocidade? Afinal, o atrito é força do motor, são iguais, legal. Isso quer dizer que ele mantém o movimento, mantém a inércia, hein? Legal, primeira lei. Agora, se a força do motor for maior do que a força de atrito, bom, aí tem uma força resultante aqui, não tem não? Só pra gente ter uma ideia aqui, ó, chutei valores. A força do motor vale 5.000 newtons, a força do atrito com ar 3.000 newtons, eu quero descobrir a aceleração e a massa do carro aí, de um carro popular, tem mais ou menos 1.000 quilogramas. Vamos lá? Então tá aqui, ó, pela segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, temos que, ó, questão dissertativa, bonitinho, hein? Escreve bonitinho lá pro corretor, que a força resultante é massa vezes aceleração. Como é que eu acho a força resultante? Se eu tenho 5.000 aqui que ajudam o movimento do carro, mas eu tenho 3.000 que atrapalham, o que eu estou fazendo? Uma menos a outra para achar o que sobra, não é? Então, vou só formalizar aqui, ó, força do motor menos força de atrito com ar vai ser igual a massa vezes aceleração. Legal? Força do motor, 5.000. Força do atrito, 3.000. Massa do carro, 1.000. E aceleração é o que a gente quer descobrir. Do lado esquerdo. Boa. Boa. Posso facilitar a sua vida? Pode. Simplifica aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Legal. Quer dividir por 1? 2 dividido por 1. Precisa lembrar da tabuada do 1, né? Beleza, então, estamos tranquilinho. Então isso aqui vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Percebam que aqui, ó, eu usei duas notações diferentes. Aqui eu coloquei módulo, isso, da aceleração, módulo. E aqui eu não coloquei nada. É a mesma coisa, tudo bem? Esse é o jeito um pouco menos formal, esse é o jeito mais formal. Se você quiser manter aqui, ó, com a mesma ideia, não tem problema nenhum. Beleza? Legal? Então tá, agora sim a gente vai dar uma olhadinha lá no enunciado dos exercícios dos nossos vestibulares. Vamos lá, galera. Um corpo de massa 250 gramas parte do repouso e adquire velocidade de 20 metros por segundo após percorrer 20 metros em movimento retilíneo uniformemente variado. A intensidade da força resultante que age no corpo em newtons vale quanto? A, B, C, D ou E? Então vamos lá, galera. Ó, já facilitei aqui, já coloquei os pontos que a gente vai usar e os pontos que o enunciado passou pra gente. Então a gente tem aqui massa 250 gramas. É um movimento uniformemente variado. Ele falou pra gente isso daí. Tem velocidade inicial? Explicitamente, claramente não, mas ele partiu do repouso, não é isso? Então, 0. Legal. Velocidade final tem? Tem. 20 metros por segundo. Tem delta S? Tem. Deslocamento. 20 metros. E eu quero saber qual a força resultante que altera, aliás, que na verdade proporciona, né, esse movimento todo. Tranquilo? Vamos lá então. Pensa comigo, ó.
para calcular força, fazer um rascunho, para calcular a força resultante, a gente precisa da segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, massa e aceleração, tá? Eu sei que a aceleração eu posso calcular com aquelas equações lá da cinemática, né? Já viu que a gente começa a misturar bastante coisa. Então, cinemática, tem a velocidade inicial, tem a velocidade final e tem o ΔS, que era a aceleração. Bom, posso usar sorvetão e vovoate, mas aí dá muito trabalho porque eu preciso calcular tempo. E a aceleração não. Tem um jeito mais rápido, não tem não? Qual que é? Torricelli, boa. V quadrado, V0 ao quadrado, 2 vezes A vezes ΔS. Tá lindo. Então é isso que a gente vai fazer. A gente parte do Torricelli, calcula a aceleração. Com a aceleração a gente calcula a força resultante. Fechou? E matou o exercício, né? Então tá bom. Então vamos lá. Então tá aqui. Torricelli, V quadrado, V0 ao quadrado, 2 vezes A vezes ΔS. Legal. Fala pra mim, velocidade final, quanto? 20. Boa. Cuidado que tá ao quadrado, hein? Não vai esquecer. Velocidade inicial, quanto? 0. Legal. Tô colocando aqui. 2 vezes a aceleração. Não faço ideia, ΔS. Tá aqui, ó. 20 também. Gente, vamos dar uma de preguiçoso? Vamos. Ó, vou fazer conta sem fazer conta, hein? Isso aqui é 20 ao quadrado. 20 ao quadrado dá 20 vezes 20. Ó, conta de preguiçoso. 0 ao quadrado, nem escrevi, hein? 2 vezes A vezes... Olha que legal. Pô, legal, hein? Passo 2 dividindo, então, essa aceleração vai ser de 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Tranquilinhos? Então tá bom. Calculou a aceleração, consigo calcular a força, então. Força resultante é massa vezes aceleração. Só tem um detalhe que você pode errar aqui no enunciado, hein? O enunciado atrapalhou você. Isso daqui tá em gramas. Massa, pelo sistema internacional, tem que estar em quilogramas. A não ser que o cara deixe você usar outra unidade. 250 gramas, pensa lá, para formar 1 quilograma eu preciso de 1000 gramas. 1 quilograma, eu preciso de 1000 gramas. Se eu tenho 250 gramas, 1, 2, 3, 4, é um quarto, não é isso? Um quarto. Então tá aqui, ó, X. Beleza? Faz essa coisa toda em cruz, né, em X. Então você vai ter aqui 0,25 quilogramas. 1000x, aí é só passar o 1000 dividindo. Beleza? Legal? Então tá bom. Então tem a massa aqui, vou jogar a massa aqui. Força resultante, 250 gramas transformados em quilogramas, vezes a aceleração, que é 10. Bom, imagina que você tivesse 10 moedinhas de 25 centavos. Você tem na mão, então, R$2,50. É isso? Só que não estamos falando de dinheiro, estamos falando de força. Força em homenagem ao Newton, ganha o próprio nome dele, tá? E é isso aí. 2 newtons e meio. Terminou? Quase, né? Tem que voltar lá nas alternativas e ver qual a alternativa correta. Volta lá então, dá uma olhadinha. A, B, C, D ou E? E aí pessoal, tudo bem? Vamos resolver mais um exercício de dinâmica. Esse exercício traz pra gente o seguinte. Ele dá aqui em azul um corpinho de 8 kg e 4 forças atuando sobre ele. Sendo que nesse quadriculado, cada quadradinho, cada lado do quadradinho, né, vale 1 newton. Muito bem. Feito isso, o exercício pergunta para você quanto vale a aceleração desse corpo. Professor, como que eu faço para relacionar as forças que estão aqui, a massa, para determinar a aceleração? A gente vai ter que usar a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, que diz o seguinte: a força resultante ela é igual ao produto da massa do corpo vezes a aceleração que ele vai adquirir. Então, para a gente resolver o problema, a massa a gente já tem. A gente precisa saber a força resultante, porque assim a gente consegue determinar a aceleração. Muito bem, como que eu determino a força resultante? A
soma dessas 4 forças. Por que 4? Porque só 4 forças estão atuando no corpo. Se fosse 5 ou 6, a gente somaria todas elas. Nesse exercício eu tenho 4 forças. Somar vetores não é igual a somar números. Então, nesse caso aqui, a gente poderia usar o método polígono. Mas, como eu tenho forças na mesma direção, eu vou primeiro eliminá-las. Como? Perceba que F1 tem 1, 2, 3, 4 casas para cima. Então, ela tem um valor de 4 newtons de intensidade. Já F3 tem 1, 2, 3, 4 newtons. 4 newtons para baixo. Dessa forma, você concorda comigo? Eu estou puxando 4 newtons para cima, 4 newtons para baixo. Essas duas forças se anulam. Então, muito bem, elas se anularam. Sobrou quem? F2 e F4. Eu vou fazer o mesmo raciocínio. F2, 1, 2, 3, 4, 5 newtons. Para a direita. Já F4, 1, 2, 3 newtons. Elas vão se anular? Não. Elas estão nos sentidos opostos, só que F2 é mais intenso. Então, o que seria a resultante? É a soma do F2 com F4, soma vetorial. Nesse caso, desenhando o corpinho aqui. A nossa força resultante. O que é a força resultante? É o resultado da soma das forças que atuam no corpo. Ou seja, eu posso trocar essas 4 forças por uma só que causa o mesmo efeito, chamada de força resultante ou resultante das forças. Muito bem, como F1 e F3 foram anuladas, sobrou F2 e F4. A força resultante aqui, como elas estão em sentidos opostos, eu obtenho pela maior menos a menor. Então deu 2 newtons. A nossa força resultante vale 2 newtons. Ou seja, eu posso trocar essas 4 forças por uma só de 2 newtons para a direita. Então achei a intensidade da força resultante? Achei. O que eu faço agora? Vem para cá. 2 é igual a massa, que é 8, vezes o módulo da aceleração. Para determinar o módulo da aceleração, vai ficar 2 dividido por 8. Isso dá 1/4. O que é 1 dividido por 4? 0,25 metros por segundo ao quadrado. A alternativa que indica isso pra gente, letra E. Fechamos mais um exercício. Beijão.